A gente aqui no programa, a gente fala muito sobre felicidade. A gente traz diferentes perspectivas, diferentes caminhos, abordagens. Mas quando a gente fala de felicidade e bem-estar, às vezes a gente tem aquela ideia como um tema muito distante, muito abstrato, vapor. Mas hoje, felicidade e bem-estar é um objetivo tangível, é mensurável, é ciência. Parece difícil de entender e de acreditar. Então, para isso, eu trago um convidado muito especial no Caminhos da Felicidade. Hoje nós recebemos o Fernando Brancaccio. Ele é fundador da Fair Job, ele vai explicar um pouquinho. É uma empresa especialista em mensuração. Ele também é especialista em neurociência e vai dar uma aula aqui para gente. Já conversamos um pouquinho antes e ele tem. Agora, essa você vai gostar. Recentemente, ele foi promovido a palhaço. Você acredita? Pois é, ele leva felicidade para muita gente no Einstein. Fernando, seja muito bem-vindo ao Caminhos da Felicidade. Estou muito feliz de estar aqui com você. É uma honra te receber e conversar sobre esse assunto, que é um assunto que parece tão distante, ficção científica, mas é muito importante a gente falar sobre essa mensuração da felicidade e do bem-estar. Seja bem-vindo. Obrigado, Flávia. Muito honrado desse convite. A gente já se conhece, a gente conversa, a gente caminha, né? Caminhos da felicidade, porque a gente caminha realmente por esse propósito de levar a felicidade e de mais do que levar, explicar que felicidade é uma ciência, né? Que existem formas de melhorar esse bem-estar, essa interpretação. Então, assim, estou realmente muito honrado do teu convite e é uma alegria estar aqui falando com vocês. Que bom, muito feliz. Conta pra gente, explica um pouquinho do que é essa perspectiva de você medir. Como que eu posso medir algo que é tão subjetivo, parece tão distante, inclusive inalcançável? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Bom, a minha primeira formação é em engenharia. E quando eu começo na engenharia, nos anos de 90 ali, eu vejo uma frase do Deming, né, que era o precursor do sistema de qualidade e tal, que falava, não se melhora aquilo que não se mede. Então, eu fico, obviamente, né, dentro da área técnica, com toda essa expectativa de mensurar, de propor uma melhoria a partir daquilo que se mensura. Fiz uma transição para a área de RH, fiquei 15 anos como gestor, né, como diretor de RH de uma multinacional muito grande no Brasil, inclusive. E aí eu buscava uma ferramenta que pudesse realmente trazer uma, uma, uma forma concreta de analisar esses dados e dali propor melhorias de saúde mental, né, de bem-estar integral, porque teoricamente, do ponto de vista de definição, felicidade é um bem-estar integral, e pesquisando, né, todas essas metodologias, e existem várias metodologias, e umas tão importantes quanto outras, mas a gente acabou se deparando na felicidade interna bruta, que é uma mensuração que nasce ali por volta dos anos 70, no Reino do Butão, um reino encravado entre a China e a Índia, os dois países mais populosos do mundo, e o rei do Butão, o quarto rei na época, fala: eu não. Eu entendo que existam algumas sistemáticas de mensuração de felicidade que elas levem em consideração o produto interno bruto, mas aqui no meu reinado, no meu país, eu queria entender também sobre o ponto de vista da felicidade interna bruta, né? Então, em 2012, essa metodologia ela é apresentada e aceita como paradigma da ONU, e a partir de 2015 é lançado o primeiro programa de felicidade, né, interna bruta. E em 2017 eles lançam o programa de felicidade para negócios, o FIB for Business, FIB to Business, na verdade. E aí a gente se capacita nessa ferramenta porque justamente ela traz a tangibilidade necessária para que a gente entenda como é esse processo, ao mesmo tempo que
toca em 9 dimensões, né? Eles são medidos através de 33 indicadores em 9 dimensões, que não perdem a questão do senso de humanidade, da questão dos próprios direitos humanos. Então, nós estamos falando das 9 dimensões de saúde psicológica, de bem-estar psicológico, de saúde, uso do tempo, educação, cultura, vitalidade comunitária, padrão de vida, meio ambiente e governança. Então, essas são as 9 dimensões do FIB, e que a partir dessas 9 dimensões, a gente consegue também fazer hoje uma extração, sobre um aspecto ESG. Porque dessas 9 dimensões, 7 são relacionadas à social, né? Uma é estritamente ligada ao meio ambiente, porque é a resiliência ecológica, e uma ligada à governança, né? Ou seja, ele tem 7 dimensões de social, uma de meio ambiente e uma de governança, e a gente consegue, ao mensurar a felicidade em uma organização, e é importante dizer isso, essa ferramenta é uma ferramenta de mensuração para a organização, ela não é para indivíduos, né? Se eu quiser saber como anda a minha felicidade, existem outras ferramentas que não é o FIB, mas para organizações, no meu entender, é a melhor ferramenta. E a partir dessa mensuração, a gente já consegue ter uma percepção do público mensurado sobre bem-estar integral, mas também sobre ESG, ou ASG, como a gente fala aqui no Brasil. E, além disso, a gente tem uma outra perspectiva de um outro relatório das condições que a própria empresa pode oferecer aos colaboradores. Então, o que a gente chama de condições de felicidade. Então, na verdade, existem duas dimensões. A gente mede uma percepção dos funcionários e uma percepção de como a empresa está garantindo esse bem-estar integral. E com isso a gente tem, inclusive, algumas visões de gaps de percepções. Às vezes o gestor pode imaginar que ele tenha uma forte abrangência, por exemplo, em saúde mental, e a percepção dos colaboradores é que por mais que haja esse investimento, que esteja havendo essa preocupação dentro da empresa, ela não está atingindo plenamente, né, de acordo com o que se é esperado ou o mínimo necessário. Então, a gente encontrou nessa ferramenta, no FIB to Business, essa forma de partir como um ponto de partida, né, para que sejam implementados programas a partir dessa mensuração, para que sejam implementadas toda a parte de letramento, toda a parte de plano de ação, e depois voltar a mensurar, né, e fazer essa correção de rotas, vamos dizer assim. Então, assim, falando muito rápido, esse é o processo que a gente hoje utiliza com relação ao FIB. E isso é tão importante, né, Fernando? Porque, principalmente para o universo corporativo, hoje a gente, né, enxerga diversos movimentos de empresas que estão buscando cuidar de verdade dos seus colaboradores, entendendo que aquele é o principal ativo, mas ainda, às vezes, ficam um pouco inseguras por parecer algo muito distante e abstrato. E dessa forma, quando você tem a mensuração, você sai do achômetro, você sai daquela percepção individual, porque eu acho, porque não, você tem dados e conta, né, dados conta números, não há argumentos, né, como você exatamente colocou, se você não consegue mensurar, você não consegue gerenciar aquilo, e aí você torna esse processo muito mais estruturado e estratégico. Conta um pouquinho para gente e para a gente encerrar assim com chave de ouro, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre você, sobre a Fair Job, que exatamente traz esse processo, né? Tem todo esse mecanismo de mensuração, porque tem muitos empresários que escutam a gente aqui no programa. Então, conta um pouquinho para a gente, para te achar. Bom, para me achar, a empresa chama Fairjob, né? Então, pelo e-mail olá@fairjob.com.br. Fairjob também está no LinkedIn ou no Instagram.
e pode solicitar para a gente e a gente faz uma análise, um preset. Existe toda uma questão de cruzamento, por exemplo, com sócio demográfico, ou seja, tem muita coisa bacana como ponto de partida de um plano de ação ou de um protocolo de transformação. E por último, assim como na saúde mental, né, para as empresas, esse olhar para dentro é mais importante do olhar para fora. Então, ou seja, você tem que se autoconhecer. Então, também é uma coragem você medir alguma coisa que você não conhece, mas a gente faz uma analogia com um laboratório de análises clínicas. Tem um médico, tem um paciente, e aí é o laboratório que fala assim: olha, tá aqui, a referência é essa e você tá assim. Agora, o seu médico, o seu doutor, é que vai te dar o tratamento, te prescrever um tratamento, né? É um pouco dessa analogia que a gente faz com a Fair Job. A gente é um grande laboratório de felicidade, de bem-estar, para dali para frente os especialistas prescreverem o melhor tratamento para saúde mental, principalmente, e para felicidade e bem-estar integral. Maravilhoso. Amei! Também. Fernando, que delícia estar aqui com você. Você sabe que a gente tem muito assunto, né? Eu vou ter que te convidar para outras entrevistas, porque eu quero saber essa história do palhaço, eu quero conversar sobre neurociência, eu quero falar um pouquinho mais sobre ESG, né? Sobre como que a gente sai um pouquinho desse universo do discurso e parte para a prática. Enfim, eu acho que já vou te convidar aí para várias outras entrevistas, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas, de Bom, qualquer forma, por enquanto, te agradeço demais. Eu acho que esse é uma informação que é muito rica, muito importante, que a gente saiba que é algo mensurável. Então, né, eu acho que isso dá uma segurança para que as empresas possam investir e cuidar de verdade das pessoas, que é o certo a ser feito. Fernando, Nelson, obrigada, querido. Te vejo na próxima. Um grande beijo para você e para todos os nossos ouvintes, para quem acompanha a gente aqui no programa. Um grande beijo e até a próxima. eu que agradeço.